Se vocês achavam que a vez do Brasil não ia chegar, meu amigo, pois é, está chegando. O Trump já deu o recado, já mandou ali o recado em relação ao joguinho do Lula, ok? Ele já mostrou que ele já entendeu o que o Lula faz com as decisões dele agressivas, né, em relação a essa questão comercial de taxação. O Lula isso usa totalmente a favor dele no seu jogo, né, no seu jogo político, no seu jogo de narrativas aqui no Brasil, né, para ali movimentar e dominar a sua massa de manobra. E o Trump, né, o governo americano, junto ali de Marco Rubio, chefe do Departamento do Estado americano, que está aqui, né, comandando e assessorando todas essas questões, né, da América Latina, pessoal, que a gente está vendo, né, Cuba, Venezuela, Colômbia, né, todos esses países que estão em transição ali, obviamente, para algo mais democrático, né, e o Brasil, meu amigo, acabou de entrar numa lista que eu vou te falar agora que isso é uma movimentação que faz com que Brasília trema, o governo, né, atual trema. Por quê, meu amigo? Porque o cerco está fechando. Se você viu o vídeo que eu gravei no sábado, ok, você vai entender esse vídeo ainda melhor. Porque além do Trump ter entendido o jogo do Lula, agora ele está fechando cada vez mais o cerco, porque ele acabou de mandar o Brasil para uma lista, né? Ele já avisou o Banco Central de que ele mandou o Brasil para uma lista onde qualquer organização que tenha rotina de comércio ilícito, se é que você me entende o que é uma rotina de comércio ilícito, pessoal. A gente tem, né, aquelas drogas que a gente compra na farmácia, que são lícitas, ok? E a gente tem aquelas que são ilícitas, ok, pessoal? Que geram ali uma renda para algumas organizações bilionária, né? Uma renda bilionária, pessoal, de comércio e tudo mais. E o Trump está lutando contra isso com unhas e dentes. O governo americano decidiu, ok, que está lutando isso em formato de guerra, usando o poderio militar, pessoal. Não é mais um poderio de polícia, é poderio militar. E o Brasil está no centro desse mapa, no centro dessa estratégia, se é que você me entende por quê. Agora, né, isso, né, acabou ficando ainda mais forte, o Brasil acabou ficando ainda mais ali exposto em relação, né, a essa estratégia americana, justamente porque os Estados Unidos está vendo como que o governo atual está trabalhando, não está trabalhando em favor, né, de combater essas organizações, mas sim contra isso. Os Estados Unidos já entendeu, fala, olha, se a gente não atuar, né, não será mais através de avisos que a gente conseguirá ter ali uma reciprocidade do governo brasileiro atual, ok? Então o que ele está fazendo? Os Estados Unidos, esse jogo geopolítico que os Estados Unidos faz, ele é um pouco mais lento, porque os Estados Unidos avisa, vê a reação, ok? Aí os Estados Unidos vê que não teve uma reação positiva em relação ao bem, em relação a querer combater. O que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos dá uma provocação mais forte. O que ele faz? Ele expõe o inimigo, ok? A partir do momento que ele expõe o inimigo para todos verem de que lado o inimigo está, ele pega e tem uma outra decisão para encurralar ainda mais esse inimigo. E essa aqui que eu vou te falar, meu amigo, foi umas decisões, né, mais ali importantes que agora os Estados Unidos teve em relação ao Brasil, justamente porque agora, meu amigo, se você achou que o Brasil nunca seria palco de nada em relação ao combate dos Estados Unidos, né, contra ali essas organizações, né, que tem uma rotina ilícita, ok, de comércio, se é que você me entende, meu amigo, agora você vai ver. Então deixa o seu like pra gente poder espalhar essa análise aqui para mais pessoas, né, ficarem indignadas e comentarem aqui, né, entenderem o que tá realmente acontecendo nesse jogo político, ok, e terem ali uma opinião mais baseada em fatos reais, pessoal. Então me ajude a compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, pessoal, e não esqueça, o like, deixa o like, isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo agora. Segunda-feira, dia 20 de abril, ok? O Brasil ali acaba agora de entrar oficialmente em uma lista que muda a nossa relação aí. Já estava mudada, né, pessoal? Agora vai mudar mais ainda essa relação que a gente tem com os Estados Unidos, porque, né, um relatório justamente feito ali para aquele departamento que está sob gestão do Marco Rubio, Departamento do Estado americano, né, foi divulgado ontem, no dia 19, está apontando o Brasil como um dos principais fornecedores globais de insumos químicos para, pessoal, aquele comércio ilegal, ok? Que eu já te expliquei aqui no vídeo que eu não posso ficar falando o nome. Então a pergunta que fica agora é, por que os Estados Unidos agora decidiu, de fato, pessoal, fazer esse diagnóstico agora, né? Porque foi aquilo que eu te expliquei, os Estados Unidos vai agindo, né, com estratégia, no momento certo. Então a pergunta que fica é, por que exatamente agora o Trump está sinalizando, ok? Sinalizando colocar o Brasil nesse mapa, né, de questões, nesse mapa de jurisdição ali, ok? Que falham no controle a este comércio de substâncias ilícitas, pessoal. Por quê? Por que exatamente agora? O que tá acontecendo? A gente tá vendo, eu tô falando já, esse acho que, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto vídeo que eu falo da direção agora, ó. A direção para onde que está apontando agora o canhão americano. Estava no Irã, estava na Venezuela, estava em Cuba. Meu amigo, eles estão virando agora direto para o Brasil, pessoal. E aí, mais uma pergunta que eu te falo. Por que, né, a mira está sendo apontada para o Brasil? Porque a gente está vendo, né, alguns escândalos saindo aí, você viu.
Brasil, ok? A gente tá vendo algumas pessoas, dono de Choquei, MCs, a gente tá vendo toda essa história que tá acontecendo nos Estados Unidos lá, né? Lá do território americano. Descobriram, obviamente, eles acharam, né, todo aquele transporte, aquelas 4 toneladas, né, de substâncias ilícitas, que fez com que eles chegassem aqui no Brasil e entendessem esse jogo, né, que chegou ali a bilhões, mais de 200 bilhões, ok, de reais, pessoal, né, nesse comércio aí de questões ilícitas. Eu vou te explicar qual que vai ser agora a próxima fase, ok, em relação a atuação dos Estados Unidos, ok, nesse combate aí a esse comércio de substâncias ilícitas, pessoal. Vamos entender aqui o que vai acontecer, porque, meu amigo, isso agora entrou na mira americana, pessoal. Sim, eles não estão brincando, pessoal. A gente está acostumado a ver, né, brincadeira aqui no Brasil. Quando se trata dos Estados Unidos, quando se trata, né, de governo americano, pessoal, eles não brincam. Na última sexta-feira, o governo americano notificou oficialmente o Banco Central. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Olha essa notícia. O plano é justamente classificar nessas organizações, começa com P de São Paulo, começa com C do Rio de Janeiro, como organizações T, né, estrangeiras. Terroristas estrangeiras, pessoal. Então presta atenção, o governo Lula ainda está resistindo, então é por isso que o governo Trump está sendo mais incisivo, porque ele está vendo que o governo não quer ajudar, o governo aqui do Brasil não quer ajudar. Então ele já está entendendo de que lado que o governo brasileiro está. Ok? Supostamente, pessoal, lembrando que aqui a gente está com os portais Brasil Paralelo, Gazeta do Povo, Metrópolis, 247, ok? E entre outros também que eu uso aqui, né, pra gente trazer uma notícia de qualidade para vocês. Então presta atenção. Então o que acontece? Os Estados Unidos está tentando, né, achar ali um espaço para atuar diretamente aqui no Brasil e combater, ok? Diretamente, se é que você me entende, diretamente assim, com poder bélico, com poder estratégico, com poder investigativo, tudo isso americano, ok? Em conjunto, obviamente, com, né, o governo brasileiro. Mas a partir do momento que o governo Trump não vê uma resposta, né, ali contundente do governo brasileiro, eles começam a agir por outras estratégias, ok? Porque eles querem espaço para entrar. Então eles precisam ter espaço, eles precisam dominar todas as linhas, né, de acesso ao território brasileiro. Então eles vão, né, na questão, vão nos anúncios, né, anunciando ao Banco Central, né, a mídia vai tratando isso, ok? As investigações vão acontecendo, as inteligências vão trabalhando. Então são várias frentes, né, que tanto o Departamento de Estado americano ali sob o comando de Marco Rubio, quanto o governo americano sob o comando de Trump, eles têm várias linhas estratégicas que eles têm que ir atuando paralelamente, né? Eles não podem simplesmente entrar aqui. Então eles precisam justamente que a população daquele outro território fique do lado deles, né? Ou seja, aqui no Brasil, obviamente, eu acho que hoje, com essa desaprovação do governo Lula, a aprovação, né, de uma atuação americana aqui no Brasil, acho que está muito maior, né, a aprovação disso. Então, o que acontece? Eles querem provocar uma desestabilização regional. Então, pensa, se essa designação que os Estados Unidos está fazendo, né, avisando o Banco Central de que, ó, a gente está chegando, ela for concluída, o que vai impedir, né, os Estados Unidos de atuar aqui? Essa atuação, ela é literalmente unilateral, né? Então os Estados Unidos vem, entra, resolve e vai embora, meu amigo. Que nem ele fez em outros países que você já sabe, né? Como é que foi, né? Em relação ao Maduro, onde que o Maduro tá. Então, assim, a partir do momento, né, que a gente descobre, né, que alguém que está liderando o governo brasileiro hoje, né, tem ali atuação, supostamente, possa ter alguma atuação, né, junto a essas organizações que fazem, né, comércios de substâncias ilegais, meu amigo, Aí a cobra vai fumar, meu amigo. Aí a cobra vai fumar porque estaremos diante ali de uma história bem parecida com o que aconteceu na Venezuela, né? E aí o que acontece, né? A gente vem para especulação aqui militar e econômica, né? Então pensa, né? O Brasil agora, né, entrando nessa lista ali de fornecedores, ok, pessoal? De insumos e as facções ali sendo tratadas, né, como organizações T, né? Qual que seria o próximo passo prático, né, do governo Trump? O que a gente poderia ver aqui? A gente já viu movimentações navais, obviamente, a gente já viu todas as movimentações que aconteceram no Caribe, que aconteceram na Venezuela, certo? Se os Estados Unidos designarem, né, o crime organizado, né, agora brasileiro, ok, como uma ameaça de segurança nacional, ok, pessoal? Isto, ó, presta atenção, isso tá muito perto de acontecer. Diante dos fatos que a gente tá vendo agora, ok, muita gente envolvida, a gente viu o que aconteceu nessa questão dos MCs, foi algo muito grande, ok? A gente já viu o dono da Choquei, ok? Dono de uma mídia gigantesca, bem popular no Brasil, sendo tratado como filho pelo Lula, ok, pessoal? Então, assim, os Estados Unidos estão vendo tudo isso, pessoal. Então, pensa, se os Estados Unidos consideram isso como uma ameaça à segurança nacional deles, olha só, o Brasil vai sofrer bloqueio
bloqueios financeiros literalmente severos, pessoal. E o Alexandre de Moraes desafiou. Lembra quando o Alexandre de Moraes ele desafiou a questão dos porta-aviões, falando: eu só saio do meu cargo se o Trump colocar um porta-aviões aqui no Lago Paranoá, pessoal. Mas pensa que essa pressão de hoje, ela é literalmente muito mais tecnológica e econômica. Então pensa, os Estados Unidos têm satélites, né? Eles já estão investigando o Brasil de cabo a rabo, pessoal, assim como estão fazendo com os vários outros países da América Latina. Então assim, o governo americano, ele tá tratando agora nessa questão, né, dessas organizações que fazem esse comércio ilegal de substâncias ilícitas, pessoal, como guerra. E o Brasil agora está no centro literal deste tabuleiro. Isso é fato, ok? É questão de tempo para a gente começar a ver uma pressão muito maior americana em cima do Brasil. É óbvio que se o governo brasileiro, né, atuar em conjunto com os Estados Unidos, a gente pode ali se eliminar isso, né, obviamente muito mais rápido, de maneira muito mais inteligente, mas a partir do momento que a gente tem um governo atual que supostamente, né, deixou todo este grupo, né, que faz comércio dessas substâncias ilícitas, pessoal, entrarem no governo, entrarem, né, no sistema privado, entrarem no mercado financeiro, né, ver ali, né, como se fosse aquela bactéria entrando ali no organismo, né, a gente precisa agora de um antibiótico para tentar tirar tudo isso, né, o antibiótico seria quem? Seria, por exemplo, os Estados Unidos? Será? Seria os Estados Unidos com um novo governo brasileiro que atuasse em conjunto? Porque assim, não dá pra gente viver mais nisso, né, um grupo singular ali, sozinho, né, muito menor do que a quantidade da população de bem do Brasil, querendo comandar um país inteiro do tamanho do Brasil. É inadmissível, pessoal, né, um grupo que faz o comércio de substâncias ilícitas, né, que lucra bilhões com isso anualmente, né, querer comandar um Brasil, querer ali, né, se relacionar, querer ali subornar diversas pessoas para ter mais poder, né, e a gente ainda tem um poder, um governo que atua, né, supostamente comunado a isso. Ok, pessoal? Então, assim, a partir do momento que a gente vê esse tipo de notícia, a gente vê os Estados Unidos fechando o cerco, meu amigo, acredite se quiser, a coisa está chegando, a coisa tá ficando feia e tá batendo na portinha aqui do território brasileiro, ok, pessoal? E aí a gente vê, assim, o isolamento do governo brasileiro, o isolamento de Brasília e a questão do fator Marco Rubio. Presta atenção, Marco Rubio no comando do Departamento de Estado americano, pessoal, ele não tem separado essa questão do crime da questão política, ok? Para os Estados Unidos, a fragilidade institucional do Brasil, pessoal, ela facilita o avanço dessas rotinas ilícitas, ok? Então presta atenção, a pressão sobre o judiciário e executivo, né? STF, Alexandre de Moraes, executivo, Lula, ok, pessoal? Agora vem em um único bloco. Presta atenção, enquanto o Lula está tentando usar, né, essas tarifas como discurso interno, né, dizendo que é culpa do Trump, os Estados Unidos ele está movendo as peças para um isolamento diplomático. Ou seja, quanto mais você isola, né, aquele presidente diplomático, ok, menos aprovação ele tem, né, e menos o mundo também, que é algo importante, menos o mundo também continua apoiando, né, aquele tipo de liderança, pessoal. Então pensa, né, o asilo, essa questão do asilo do Ramagem, pessoal, também foi muito importante porque o asilo do Ramagem, essa nova lista, certo? Essa nova lista que os Estados Unidos colocou o Brasil agora são os primeiros sinais de que a proteção internacional que o sistema tinha simplesmente desapareceu, pessoal. E aí o que a gente conclui agora, né, para 2027 é que o cenário é literalmente de pressão máxima, pessoal. Ou o Lula sai, ou o negócio vai ficar feio aqui no Brasil. Eu acho que é literalmente isso que vai acontecer, porque o Brasil agora está sendo monitorado como um fornecedor de risco e abrigo de grupos que os Estados Unidos consideram como terroristas, pessoal. Então você tá entendendo o que tá acontecendo? Os Estados Unidos tá fechando o cerco. Demora um pouco pra isso acontecer. Mas os Estados Unidos têm várias frentes para atuar, entendeu? Então a pergunta que fica é, o governo brasileiro vai mudar a postura ou vai ter que pagar o preço de isolamento total imposto pelo Trump, pelo governo brasileiro, pessoal? Então eu me chamo Paulo Vitor, esse é o canal O PV Diz, vou pedir pra você deixar o seu like, comentar, ok, pessoal? Comente se você acha que os Estados Unidos está agindo certo, se você acha que o governo brasileiro está agindo certo, se você acha que isso vai terminar em pizza ou não, se você acha que sim, existe a possibilidade do governo brasileiro apertar ainda mais o cerco, ok? Lembrando que a gente tem, né, um cenário agora apontando para uma vitória do Flávio Bolsonaro, mas a gente não sabe, né, se eles têm algum jeito de burlar aquelas urnas, a gente não sabe disso, né? A gente não a partir do momento que a gente vê, né, a conduta dessas pessoas, eles atuando ali de maneira com que parecesse que não está acontecendo nada, né, eles acabam, né, tentando ali mostrar que realmente a gente vai continuar aqui no poder, não vai ter, a gente controla, né, o resultado dessas eleições, né, a gente fica se perguntando, será que eles realmente controlam isso? Será que realmente isso acontece? Né? A gente fica naquela dúvida, ok, mas
né, o sistema de votação não vai mudar, né? Então, assim, a gente precisa acreditar, ok, que nós teremos aí uma segunda chance, certo, em relação a essas eleições de 2026. E, pessoal, precisamos colocar um governo que atue em conjunto com o governo americano, pessoal, porque esse é o único caminho, senão a gente vai continuar nessa sujeira que nós estamos vendo. Olha só quantos escândalos estão surgindo nos últimos 2 anos, pessoal. E assim, eles são os maiores escândalos da história recente do Brasil, pessoal. Então não esqueça de deixar o seu like para mais pessoas verem esse vídeo, entenderem essa análise, verem o que está prestes a acontecer, pessoal, ok? Mais pessoas entenderem, mais pessoas se inscreverem e absorverem informação de qualidade, ok? Muito obrigado por quem assistiu até aqui, um grande abraço e até lá.